Mentira daqui, Neo. Assim como no filme Matrix, esse misticismo a respeito do escolhido, né? Mas você vai ver que essa questão do escolhido, a palavra escolher, a etimologia dela, como sempre, tem a ver com ex, tá de fora, e colligere, ex-colligere, aquele que está fora do coletivo. Tem a ver também com a tradição da agricultura, porque as primeiras civilizações são ligadas à agricultura, assim como a palavra cultura tem a ver com cultivar, também tem a ver com agricultura. A palavra escolher também tem a ver com essa dinâmica semântica, significado. Então, o escolhido é aquele que está fora do coletivo. Você vai ver que a questão dos escribas, os homens que eram dotados da inteligência, da arte de escrever, lembrando que a escrita foi inventada mais ou menos há 3.000 anos antes de Cristo. A primeira escrita que se tem noção, se tem conhecimento até o presente momento, é a escrita cuneiforme. Cuneiforme porque é forma de cunha. Eles tinham uma espécie de bastão, que era chamado de estilo, e eles iam cunhando a argila. Finge que isso aqui é um tablete de argila, e ficava mais ou menos dessa forma, a escrita. Então é cuneiforme. Eles iam cunhando com estilo. Até a palavra estilo vem daí, né? Seria uma vertente da comunicação, da linguística. A estilística, que tem a ver com a maneira que o poeta, o escritor, o escriba, seu estilo de escrever, né? Metáfora, prosopopeia, as figuras de linguagem, enfim. Então você vai ver que desde a antiguidade o escriba ele tem um poder. O escriba jamais ficaria desempregado, sem trabalho. Você vai ver o papel fundamental dos escribas na parte religiosa. Geralmente eles eram sacerdotes ou trabalhavam como sacerdotes. Eram homens dotados da língua, dominavam a arte de contar, relatar. E aquele que tem o poder da narrativa é quem vai contar a história. Então, o que você sabe hoje sobre a civilização foi o que os escribas escreveram em suas demarcações, suas determinadas épocas. Então você vê o poder do escriba. E o que isso tem a ver com o escolhido e escolha? Vamos chegar lá. Então a gente fazendo uma análise hermenêutica, a priori exegética, das etimologias das palavras. Você vê que essa questão da escolha e escolhido e escriba, até sonoramente, foneticamente é parecido, né? Então o escriba é aquele que consegue escrever, que domina a escrita. Consequentemente é um homem alfabetizado, ele sabe ler e escrever. Então, antigamente a maioria da civilização era analfabeta. Você vai ver também que, interessantemente, a maioria das escritas egípcias, grega, eles começam da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Isso se deve muito ao fato de que a maioria das pessoas, dos indivíduos, né, são destros, escrevem com a mão direita. Eu, no caso, sou uma exceção, sou canhoto, que é também chamada mão sinistra. Havia até um preconceito de quem era canhoto, não era certo escrever com a esquerda. Na época medieval, é considerado até uma coisa meio que diabólica, né? Então os homens amarravam as mãos das crianças para ele ser obrigado a escrever com a direita. E muitos até se tornavam ambidestros por causa disso, né? Acabavam aprendendo com as duas. Eu vivo já numa época mais livre, sou canhoto desde então. Desde que fui alfabetizado. Sou um escriba, né? Então você vê que o escriba sempre teve uma posição favorável na sociedade. Todos os hieroglifos que você encontra nas pirâmides do Egito, que relatam as histórias dos faraós, que só foram desvendados em 1799, com a descoberta da Pedra da Roseta, né? Uma das invasões de Napoleão Bonaparte. E após isso, porque naquela pedra havia 3 tipos de língua diferentes, traduções, né? Tinha o egípcio, tinha o grego, demótico, se eu não me engano, línguas que eram relativas uma à outra, uma traduzindo a outra. Porque a linguagem egípcia ela se perdeu durante o tempo. Os falantes foram morrendo, a escrita foi da cuneiforme foi para a Suméria, acadiana, aí surgiu o egípcio, surgiu os gregos inventaram o alfabeto e foi evoluindo, veio as invasões romanas e aí entrou o latim. O português, no caso, vem do proto-indo-europeu, que vem
tornou latim, e o português vem do latim, enfim. Mas voltando aos escribas. Então, os homens que eram dotados da capacidade intelectual de escrever e ler, compreender, fazer narrativas, eles tinham um papel fundamental na criação dos mitos. Você vê também o poder da poesia relativamente aos gregos, a Odisseia de Homero, a Ilíada, a Odisseia e a Ilíada, que são destinados a Homero, a contar a história dos deuses, a genealogia dos deuses, a Guerra de Troia, mas ninguém sabe de fato quando aquilo ali surgiu, o ano preciso. Há sempre uma aproximação. Então, as epopeias gregas, Odisseia e a Ilíada, há aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Elas relatam a criação da civilização grega, dali que vem. Eles são descendentes dos deuses, as histórias de Aquiles, Zeus, e depois esses deuses foram convertidos à cultura romana. E aí os deuses ficaram com os nomes que são os nomes dos planetas hoje em dia, né? Plutão, Saturno, Netuno, foram convertidos em nomes latinos. Então você vê que a narrativa, a história, está sempre à mercê dos escribas, dos homens que estudam a história. Tem esse poder narrativo. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? Onde as pessoas elas querem ser especiais, querem dominar seu estilo narrativo, querem ser os seus próprios escolhidos, né? Tem esse protagonismo em suas vidas, assim como o escolhido no Matrix, né? O Neo. Até o nome Neo, N-E-O, ao contrário, significa on, one, que é o primeiro, né? O único. Então todo mundo tem essa busca de ser o escolhido, né? Ser o protagonista de sua história. Mas você vai ver que, como foi falado aqui da etimologia gramatical da palavra, o escolhido, ex colligere, né? Ele está fora do coletivo. Então existe uma função de se cultivar as coisas coletivamente, as ideologias, as narrativas que você segue, que você vê pela internet, desses coaches, enfim, cientistas políticos, canais, essas narrativas. O escolhido está sempre de fora, então ele tem que ter uma parte individual. E você vai ver que essa produção intelectual individual, que até o Kant chama de saper audere, né? O saber autônomo, essa autonomia intelectual só é atingida solitariamente. Então o escolhido ele teria que ter esse aparato, né? essa curiosidade de aprender as coisas, de aprender a linguagem, a comunicação, por conta própria, né? Filosoficamente, digamos assim. E você vê que hoje em dia tudo vai meio que para o coletivo, também no que é o contrário, né? Até as ferramentas tecnológicas são totalmente... Elas são armazenamentos em massas e são alimentadas coletivamente. Quanto mais você usa um app, uma IA, ela vai se aprimorando. Mas você vai reparar que as pessoas estão seguindo cegamente esses escribas abstratos tecnológicos. Então você vê que o poder do escriba continua aí. E o escriba hoje em dia, quem seria o escriba? Seria o escritor de códigos, de fontes, de algoritmo. Então eu acredito que um representante da TI hoje em dia, um estudante, um programador, ele é o papel do escriba. Ele escreve as fontes, os códigos do site. A própria IA foi escrita por um grupo de cientistas programadores. São eles que estão escrevendo o conhecimento, esse acesso, esse alcance coletivo da massa, entre o que você vai aprender, o que você acha que sabe, o que você vai saber. Então você vê que os questionamentos, as reflexões filosóficas estão diminuindo, estão sendo abrandadas pelo coletivo. Volta aí o papel do ex colligere, está fora dessa conexão coletiva. Então o homem tem que cada dia mais ter esse pensamento por si só, essa autonomia intelectual de que Kant também vai falar e que os iluministas falaram ali na Revolução Industrial, pós-romantismo, né, do século 18 para 19. Enfim, como você vai atingir isso se você não está se separando, não seleciona? Você não é muito autônomo em suas escolhas. Vem aí de novo a escolha. Então eu fico me perguntando sobre isso.
até onde o homem vai se deixando levar. As pessoas estão pesquisando agora sobre informações cegamente pela IA, pela inteligência artificial. Elas estão tendo pouco criticidade, né, do que fazer e da origem desses dados. Lembrando que a IA ela vai usar tudo que existe na internet, e pode parecer óbvio, mas parece que não é. Nem tudo que existe na internet é de fato a realidade. Isso aí é um mundo abstrato, né? É um mundo virtual, é a nuvem. Existem personagens, coisas criadas por IA. Se é criado por IA, que é uma coisa que já não é natural, então você já vê que tem muita coisa que não é natural, né? Então essa parece que cada dia mais vai ficando mais tenebroso, nebuloso essa diferenciação entre real e irreal, né? Entre concreto e abstrato. Eu até converso com alunos sobre que na língua portuguesa nós temos substantivo concreto e abstrato. E há uma certa dificuldade em diferenciar o substantivo concreto do abstrato. E aí que só na parte da linguagem já tem esse truncamento. Imagine na parte do pensamento filosófico, né? Esse nosso existencialismo de hoje em dia, cada dia mais criado e emaranhado na tecnologia. Então é necessário ter senso crítico, é necessário estar de fora desse coletivo, pensar por si mesmo, refletir, questionar, se perguntar a origem das informações. Há pouco tempo agora me chegou uma notícia, você pode pesquisar aí no Google, em que muitas pessoas tomaram um golpe na inscrição do Enem, porque você acessava o link e ele diretamente te mandava para um site falso. Parece que alguns homens, que até uma das bases deles é de Senador Camará, que é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e desviaram muito dinheiro aí, essas inscrições falsas, essas fake inscrições, né? Então as pessoas, um simples ato de inscrição de uma prova, que é uma das maiores do Brasil, né? Esse Exame Nacional de Ensino Médio, uma coisa que é corriqueira. Muitas pessoas não sabem diferenciar agora um site real, um site oficial, de um site de golpe. E eu fico me perguntando, imagina para coisas mais sérias, né? Coisas que têm a ver com documentação, identidade, matrículas em coisas mais em sites de saúde, é uma coisa bem complexa. Então, a cada dia mais, o papel do escriba, essa alfabetização intelectual, vai ser cada dia mais buscada, né? Você vai ter que cada dia mais se aprofundar nisso. O que fazer com as informações. Então, eu espero que você tente, busque ser seletivo, procure ser um escolhido, ex-colligere, fora do coletivo, pensar mais por si mesmo e tentar não cair nessas armadilhas tecnológicas hoje em dia.